Toda vez que eu falo sobre investir aqui no canal, alguém pergunta a mesma coisa nos comentários. Tá, mas na prática você investe em quê? Hoje eu vou responder isso de verdade. Não vou te dar uma fórmula genérica de internet. Vou abrir a minha carteira real, com os números reais de hoje, e te mostrar exatamente como eu construo patrimônio. Ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, renda fixa. Vou te mostrar quanto eu tenho de cada um, porque essa é a mistura que eu escolhi, e também os meus erros nela, porque eles existem. Só um aviso antes de começar. Essa é a minha estratégia. Ela funciona para mim, para o meu momento de vida. Não é para você copiar sem pensar no seu. Eu explico isso melhor lá na frente. Mas já fica esse recado. Vem comigo que eu vou abrir tudo. Ponto 1. A base que eu ensino aqui, mas nem sempre sigo à risca. Se você já viu os outros vídeos do canal, sabe a ordem que eu recomendo. Reserva de emergência primeiro, depois renda fixa, diversificação, consistência. Eu conheço esses fundamentos de cor. Eu defendo eles aqui no canal com convicção. Só que olhando para minha própria carteira hoje, a renda fixa é só 7,25% do total. A meta que eu mesmo defini lá no Investidor 10 é 5%. Ou seja, nem nisso eu sigo exatamente o que planejei. Por quê? Porque com o tempo, à medida que fui ficando mais confortável com a oscilação de mercado, fui direcionando cada vez mais aporte para a renda variável. Isso não é certo nem errado no vácuo. É uma escolha que fiz, sabendo que estava trocando. E antes que você ache que eu ensino uma coisa e faço outra, repara que a diferença aqui é pequena, 2 pontos percentuais. Não é eu ignorando o que eu mesmo defendo, é risco calculado, dentro de uma margem que eu sei que consigo sustentar. Tem uma parte da minha carteira onde essa diferença é bem maior, e é sobre isso que eu preciso ser honesto com você daqui a pouco. Ponto 2. Como minha carteira está dividida hoje? Vamos aos números de verdade, sem enrolação. Hoje, 65,93% da minha carteira está em ações, 18,20% em fundos imobiliários, 8,1% em ETFs internacionais. Isso é uma fatia pequena que investe lá fora, em bolsas como a americana, e só 7,25% em renda fixa. Repara numa coisa curiosa. Eu tenho uma meta de alocação definida lá no próprio aplicativo que eu uso para acompanhar isso. E olhando a meta contra o real, eu estou acima do que planejei em ações, e também acima em renda fixa, e abaixo do que eu queria nos ETFs internacionais, que a meta é 15% e hoje é só 8%. Ou seja, nem eu, que já invisto há 8 anos, tenho a carteira perfeitamente alinhada com o que eu mesmo decidi que era o ideal. Isso é normal. Rebalancear é um processo contínuo, não uma tarefa que você faz uma vez e esquece. Ponto 3. A parte que eu preciso ser honesto com você. Agora chega a parte mais importante desse vídeo, então presta atenção. Repara que quase 2/3 da minha carteira está em ações. E dentro dessas ações, 2 posições sozinhas. Itube 4, do Itaú, e Goal 4, da Gerdau. Somam quase metade de tudo que eu tenho investido em empresas. Isso é concentração. E eu vou ser honesto com você sobre de onde ela veio. Não foi um plano calculado desde o início. Foi eu, no começo da minha jornada, com bem menos experiência, colocando aporte demais nessas 2 empresas porque eu confiava nelas. E ainda não tinha noção de quanto isso pesava no total da carteira. É um erro clássico de quem está começando. Eu cometi, e é bem possível que você assistindo esse vídeo agora esteja fazendo algo parecido sem perceber. A boa notícia é que dá para corrigir sem drama nenhum. Eu não vendo essas posições. No próximo ponto eu explico por quê. Mas todo o aporte novo que eu faço hoje vai para os ativos que estão abaixo da minha meta, não para a Itube 4 igual ao 4. Aos poucos, mês após mês, a fatia delas no total vai diluindo sozinha, sem eu precisar vender nada. Não é uma correção de uma vez só, é uma readequação lenta. É assim que eu, aos poucos, estou voltando, mais perto da estratégia equilibrada que eu realmente recomendo. Então essa concentração de hoje não é o destino final da minha carteira, é um estágio que eu estou ativamente corrigindo. Sou jovem, tenho tempo de sobra para recuperar qualquer oscilação ruim, e prefiro correr mais risco agora, enquanto isso ainda faz sentido para o meu momento de vida. Mas mesmo assim, é risco calculado, não descontrole. Mas se você está começando agora, ou se perder dinheiro te tira o sono, essa não é a estratégia certa para você copiar. O que funciona para mim funciona porque eu entendo o risco que estou correndo e porque cabe no meu momento de vida, não porque é a fórmula certa para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo agora. A diversificação entre ações, fundos imobiliários e renda fixa que eu ensino aqui no canal continua sendo o caminho mais equilibrado para quem está construindo patrimônio do zero. No fundo, é para lá que eu mesmo estou voltando aos poucos. Ponto 4. Eu compro e não vendo. Voltando para o que sustenta essa estratégia inteira, eu praticamente nunca vendo o que eu compro. A lógica é simples. Se eu comprei uma empresa porque confio nos fundamentos dela, no negócio, na gestão, no motivo que me fez entrar, uma queda no preço sozinha não muda nada disso. Às vezes eu até aproveito para comprar mais se o fundamento continuar saudável. O que muda a minha decisão é o fundamento ficar ruim de verdade. Aí sim eu reavalio.
mas isso é raro. A regra para mim é comprar e segurar, não sair trocando de posição toda hora atrás do próximo ativo da vez. Meu primeiro aporte, inclusive, mostra bem essa mentalidade de longo prazo. Em novembro de 2018, eu coloquei R$ 698,80, praticamente tudo que eu tinha guardado até ali, inteiro numa ação só, o Itaú. Não foi um começo tímido, foi tudo de uma vez, com o que eu tinha. De lá para cá eu nunca vendi essa posição. Ela é minha maior posição até hoje. Ponto 5. Consistência é mais importante que valor. Depois daquele primeiro aporte grande, a realidade mudou. Eu estava trabalhando como operador de telemarketing, ganhando por volta de R$ 700 por mês, ainda ajudando em casa. O que sobrava para investir era R$ 300, às vezes menos. E foi isso que sustentou os anos seguintes. Não foi um segundo aporte gigante. Foi R$ 300 por mês, mês após mês, sem parar. Toda vez que sobrava algo extra, 13 salários, saque aniversário do FGTS, alguma bonificação, isso também virava aporte. Nada ficava parado. Hoje, os dividendos que eu recebo das minhas próprias ações e fundos também entram nessa conta. Eu reinvisto praticamente tudo. Minha meta é chegar a R$ 300 por mês só de proventos. Hoje, a média está em torno de R$ 150, pouco mais da metade do caminho. Ainda não cheguei lá, mas o hábito de reinvestir é o motor que faz esse número crescer sozinho, mês a mês. Ponto 5. Consistência é mais importante que valor. Depois daquele primeiro aporte grande, a realidade mudou. Eu estava trabalhando como operador de telemarketing, ganhando por volta de R$ 700 por mês, ainda ajudando em casa. O que sobrava para investir era R$ 300, às vezes menos. E foi isso que sustentou os anos seguintes. Não foi um segundo aporte gigante. Foi R$ 300 por mês, mês após mês, sem parar. Toda vez que sobrava algo extra, 13º salário, saque aniversário do FGTS, alguma bonificação, isso também virava aporte. Nada ficava parado. Hoje, os dividendos que eu recebo das minhas próprias ações e fundos também entram nessa conta. Eu reinvisto praticamente tudo. Minha meta é chegar a R$ 300 por mês só de proventos. Hoje, a média está em torno de R$ 150, pouco mais da metade do caminho. Ainda não cheguei lá, mas o hábito de reinvestir é o motor que faz esse número crescer sozinho, mês a mês. Não é o ponto de partida que eu sugiro para você. Se você chegou até aqui, comenta uma palavra só: risco. Se você se sente confortável correndo mais risco como eu, ou cautela, se você prefere um caminho mais tranquilo. Quero ver de verdade o perfil de quem assiste esse canal. Se inscreve aqui para continuar essa jornada comigo. Toda semana tem vídeo novo mostrando, na prática, como investir melhor e construir patrimônio de verdade.